Você tem a impressão de que todo Réveillon é igual. Fogos, promessas, roupa branca, mas quando o sol nasce no dia 1º, tudo continua do mesmo jeito. Dívidas, medo, sensação de atraso. Se quiser entender como um Réveillon específico, numa casa simples, virou a chave financeira de uma família inteira sem milagre nem prêmio de loteria, você está no lugar certo. Você deve estar pensando, lá vem mais uma história de sorte, de alguém que ganhou na mega da virada. Não, aqui não é sobre sorte, é sobre decisão. Neste vídeo, você vai ver como uma família comum, endividada e cansada, transformou uma virada de ano em ponto de não retorno. Encarou a verdade, fez uma promessa poderosa e começou 2026 com a mentalidade que, de verdade, enriquece. Vamos descobrir isso rápido. O nome dele é João, 40 anos, casado com a Lúcia, 2 filhos. Moram num bairro simples, apartamento pequeno alugado, barulho de vizinho, ônibus passando na porta. João trabalha como auxiliar de logística em um mercado atacadista. Lúcia faz bicos de manicure em casa. Por fora, é aquela família que vai levando. Por dentro, o cenário era outro. Cartão estourado, empréstimo consignado no salário do João, conta de luz atrasada. Escola das crianças quase indo para o aviso final. Nos últimos 3 anos, o Réveillon deles tinha sido quase um ritual de auto-engano. Sempre a mesma cena. João e Lúcia na varanda, olhando os fogos, taça de refrigerante na mão, se abraçando e falando: "Esse vai ser o nosso ano. Agora vai. Deus vai abençoar." No dia 2 ou 3, tudo voltava a ser o que sempre foi. Boleto, aperto, o dinheiro não deu. O mês foi difícil. Talvez você conheça bem esse ciclo. A virada do calendário muda, mas os hábitos não. As frases mudam, mas as escolhas continuam iguais. E, sem perceber, a pessoa entra ano após ano com a mesma cabeça, esperando resultados diferentes. O ano era 2025 e aquele dezembro parecia igual aos outros. O mercado estava cheio. João fazia hora extra todo dia. Lúcia atendia cliente até tarde para ver se conseguia fazer um extra para o fim de ano. Chegou o 13º. Metade foi embora direto no consignado, outra parte no cartão. O que sobrou, Lúcia queria usar para fazer uma ceia mínima para as crianças. Comprar ao menos uma roupa simples para cada um não passar o ano com a mesma camiseta de sempre. João, por outro lado, tinha um outro plano na cabeça, um plano que ninguém sabia. Ele estava tentado a usar um pedaço do 13º para apagar um incêndio rápido. Um empréstimo feito com um colega de trabalho, com vergonha, no dinheiro vivo, sem Lúcia saber. Ele repetia para si mesmo: "Se eu tampar esse buraco, começo o ano mais leve, aí sim consigo me organizar." Mas a conta, como sempre, não fechava. E foi nesse clima que chegou o dia 30 de dezembro. De manhã, João foi ao mercado trabalhar. No fim do expediente, o chefe chamou todos os funcionários para uma rápida reunião. Aquelas falas de sempre: agradecimento pelo ano, metas batidas, dificuldades. No final, o chefe disse que naquele ano, por causa de corte de custos, não haveria cesta de fim de ano, nem bônus extra. Alguns colegas resmungaram, outros deram de ombros. Para João, aquela frase bateu como um soco. Ele tinha, silenciosamente, contado com uma cesta que nunca foi prometida para montar a ceia da família. Ele voltou para casa no ônibus olhando pela janela as luzes de Natal atrasadas no bairro, as lojas ainda abertas, gente carregando sacolas. Em casa, Lúcia o recebeu com um sorriso cansado e um papel na mão. Era a conta de luz, aviso de corte para a primeira semana de janeiro, se não fosse regularizada. "João, a gente precisa falar disso," ela disse segurando o papel. Já empurrei o máximo que deu. Ele respirou fundo, sentou na cadeira da cozinha, passou a mão no rosto. Na cabeça, uma tempestade. 13º curto, dívida com colega, luz para pagar, ceia para fazer, expectativa dos filhos, Réveillon chegando. Por um instante, a vontade foi de fazer o que sempre fez. Dizer "depois eu vejo", ir para a frente da TV, ligar qualquer coisa para calar o barulho interno. Mas dessa vez, algo estava diferente.
Pedro entrou na cozinha naquele momento com um desenho na mão. Tinha desenhado a família de branco na varanda, olhando fogos. Embaixo, escreveu com letra torta: Feliz 2026, ano da nossa vitória. Aquele desenho, simples, doeu mais do que qualquer boletão. João olhou, engoliu seco e perguntou: Por que você escreveu ano da nossa vitória, filho? Pedro sorriu meio tímido. Ah, pai, porque todo ano você fala que o próximo ano vai ser o ano da nossa vitória. Então eu já escrevi logo. João sentiu as pernas pesarem. Aquelas palavras que ele repetia quase como frase feita tinham virado verdade na mente do filho. Não verdade de fato, mas uma promessa inconsciente. Naquele momento, ele percebeu que não dava mais para continuar enganando. Nem a si mesmo, nem a família. Foi ali que nasceu a decisão que mudaria aquele Réveillon. Pela primeira vez, João decidiu que não ia empurrar a conversa, não ia fazer teatrinho de tá tudo sob controle. Ele olhou para Lúcia, olhou para o desenho do filho e disse: Hoje à noite, depois que eles dormirem, a gente vai colocar tudo na mesa, tudo mesmo. Lúcia assentiu, surpresa, mas aliviada. Ela já tinha tentado puxar esse assunto outras vezes, e sempre ouvia: Depois a gente vê, deixa comigo. As crianças foram dormir mais cedo naquele dia 30. Quando a casa silenciou, João pegou uma caixa com envelopes, extratos e papéis que ele guardava numa prateleira alta. Lúcia trouxe o caderno, onde anotava as contas do mês. Sobre a mesa, começaram a espalhar: fatura do cartão, extrato do consignado, aviso de luz, aviso em vermelho da escola, boletos antigos. João respirou fundo e confessou a dívida com o colega. Aquele dinheiro emprestado só para não ficar feio, quando o cartão não passava. Lúcia sentiu uma mistura de raiva e tristeza, mas se manteve ali. Eu não tô te trazendo isso para jogar na sua cara, ela disse com a voz embargada. Eu só não aguento mais sentir que a gente está sempre correndo atrás e nunca chega. João também não aguentava mais. E foi nesse ponto da conversa que veio a primeira decisão diferente daquele Réveillon. Eles resolveram juntos que não iam entrar em 2026 sem saber exatamente quanto deviam. Sem arredondar, sem chute, sem mais ou menos. Pegaram uma calculadora e somaram tudo. Cada parcela, cada dívida de cartão, cada empréstimo. O número final parecia um monstro, mas ao mesmo tempo era a primeira vez em anos que aquele monstro tinha um tamanho exato. É isso que está esmagando a nossa cabeça, João disse, apontando para o valor. Não é Deus que está contra a gente. Não é só azar. É isso aqui. São as escolhas que a gente fez sem olhar para isso. Essa frase foi um divisor de águas, quando ele tirou a culpa de coisas abstratas e trouxe responsabilidade para a mesa. Algo se reorganizou dentro deles. Essa é a primeira lição forte desse Réveillon. Prosperidade não começa quando a dívida some. Começa quando você assume que ela é sua, que não é maldição, que teve decisão sua envolvida e que, se teve decisão, pode ter decisão diferente a partir de agora. Depois de somar, eles fizeram algo que ninguém tinha feito por eles. Criaram um mapa simples para o próximo ano. Não um plano perfeito, cheio de metas inalcançáveis, mas um compromisso mínimo, escrito à mão, batizado ali mesmo de Pacto da Virada. No caderno, Lúcia escreveu o título e, abaixo, 3 compromissos para 2026. 1. Proteger o essencial primeiro: aluguel, luz, água, comida e escola. 2. Não fazer nenhuma nova dívida de consumo até pagar pelo menos metade do que já deviam. 3. Reservar todo mês, por menor que fosse, um valor fixo para uma pequena reserva, mesmo que isso significasse dizer não para coisas que deixariam a família mais bonita aos olhos dos outros. Eles assinaram os 2, não como quem assina um contrato mágico, mas como quem assume diante um do outro que a virada daquele ano seria diferente das anteriores. Na manhã do dia 31, Lúcia acordou com uma sensação estranha. Ao mesmo tempo em que o aperto continuava, havia uma faísca de esperança. Pela primeira vez, havia um plano, não só um desejo. João foi ao mercado comprar poucas coisas para a ceia: um frango, algumas latinhas de refrigerante, um pacote de arroz, um doce simples para as crianças. Na frente do caixa,
se deparou com uma prateleira cheia de espumante barato, panetone em promoção, chocolates, tudo com plaquinhas de leve 3, pague 2, só hoje, aproveite o último dia do ano. Em anos anteriores, ele certamente pegaria algo a mais pensando, é só uma vez no ano, a gente merece. Dessa vez, a mão até se esticou, mas a imagem do caderno com o pacto da virada veio forte na mente. Ele se perguntou, esse merece aqui, tá me aproximando da vida que eu quero, ou só me dando mais 5 minutos de alívio para me jogar 6 meses para trás? Ele respirou fundo, tirou a mão da prateleira, pagou só o que estava na lista e saiu com a sensação estranha de vitória silenciosa. Enquanto isso, em casa, acontecia outra cena importante. Pedro, o filho de 12 anos, tinha sido chamado por amigos para soltar fogos na rua e, possivelmente, experimentar coisas que João e Lúcia sabiam que não eram para a idade dele. Lúcia, com o coração apertado, explicou: Filho, esse ano a gente vai fazer a nossa virada aqui em casa. Não é só por não ter dinheiro. É porque a gente decidiu que esse Réveillon vai ser o começo de uma fase diferente para nossa família. Pedro franziu a testa, meio decepcionado. Mas João chegou na hora e sugeriu algo novo. Que tal a gente fazer o nosso ritual da virada aqui? Cada um escreve numa folha o que não quer levar para 2026 e o que quer construir. Eles sentaram na mesa, cada um com um papel. Pedro escreveu: ver meu pai menos nervoso e poder pagar um lanche para minha irmã de vez em quando. Ana desenhou a família de mãos dadas numa casa que parecia maior. Lúcia escreveu que não queria mais passar vergonha com conta atrasada. João, com a mão tremendo, escreveu: não quero mais fingir que está tudo bem. Quero ser um pai que ensina com exemplo, não só com frase bonita. Aquilo parece simples, mas mexeu com o clima da casa. Em vez de virar o ano anestesiados, estavam virando conscientes. À noite, a ceia foi modesta, mas cheia de presença. Sem celular na mesa, sem televisão berrando, sem disputa por status. Em determinado momento, bem perto da meia-noite, João pediu licença, entrou no quarto, pegou o caderno com o pacto da virada e trouxe para a mesa. Eu sei que caderno não paga conta, que palavra escrita não resolve tudo, ele disse. Mas eu também sei que, se a gente não mudar aqui dentro, nenhum ano vai ser diferente. Então hoje eu quero ler isso em voz alta para todo mundo lembrar do que a gente combinou. Ele leu os 3 pontos. Quando terminou, olhou para os filhos e disse: vocês dois talvez não entendam tudo ainda, mas podem ter certeza. Esse vai ser o último ano em que vocês vão ver o pai de vocês fugindo de boleto e mentindo para si mesmo. Eu não sei quanto tempo vai levar, mas 2026 é o ano em que a gente começa a enriquecer de verdade, aqui dentro da cabeça e depois no bolso. Pedro sorriu de canto, Ana o abraçou, Lúcia chorou em silêncio. Os fogos começaram a estourar lá fora. A família se abraçou na sala simples com a janela aberta, vendo o céu colorido. Não tinha champanhe, roupa cara, viagem, mas tinha algo que faltou em todos os outros réveillons: um rumo. A partir dali, veio a parte que ninguém mostra no Instagram. A parte chata, repetitiva, silenciosa. Janeiro chegou com a mesma cara de sempre: material escolar, matrícula, IPVA e tudo mais. Mas, dessa vez, João e Lúcia seguiram o pacto da virada, como se fosse compromisso com a própria honra. Primeiro sentaram com a escola, e em vez de prometer o impossível, foram honestos. Explicaram a situação, mostraram que já tinham pago parte da dívida, pediram um acordo. A diretora, acostumada a ouvir desculpas vazias, se surpreendeu com a clareza e a postura. Ofereceu uma forma de parcelar o restante sem juros, desde que cumprissem os prazos. Eles aceitaram. Depois cortaram de verdade o excesso que haviam listado. Cancelaram 2 assinaturas de streaming que quase não usavam. Reduziram drasticamente o delivery, passaram a anotar todas as pequenas compras que antes passavam batido. Não foi uma transformação milagrosa. Em muitos dias a vontade de escapar com um gasto impulsivo vinha forte, mas cada não dito naquele janeiro era um lembrete do que tinham prometido na noite da virada. No trabalho, João, que sempre fazia hora extra, começou a usar parte desse tempo não só para ganhar mais, mas para observar.
Reparou que havia gente no setor que dominava melhor certas tarefas, que subia mais rápido. Em vez de sentir inveja, começou a perguntar, ouvir, aprender. Percebeu que, se qualificasse um pouco mais, poderia concorrer a uma função melhor. Não era para amanhã, mas era uma semente. Lúcia, por sua vez, começou a tratar os bicos de manicure não só como grana rápida, mas como uma mini-empresa. Passou a anotar clientes, horários, produtos usados, quanto entrava e saía. Viu que, se organizasse melhor, poderia aumentar o lucro sem necessariamente atender muito mais pessoas, apenas comprando melhor, evitando desperdício e criando pacotinhos promocionais em dias específicos. Essa mudança de postura, nascida naquela mesa de Réveillon, não enriqueceu a família em um mês, mas, pouco a pouco, começou a mudar os números. A cada mês, uma dívida diminuía de verdade, ao invés de ser empurrada. A luz deixou de viver no limite de corte. O aluguel deixou de atrasar. 6 meses se passaram. Não havia carro novo. Não havia viagem internacional. Não havia ostentação. Mas havia algo que muitos ricos de aparência não têm. A sensação de que, se continuassem naquela toada, a vida ia ficar cada vez menos pesada. É por isso que, quando se diz que aquele Réveillon enriqueceu a família, não é porque caiu dinheiro do céu, nem porque apareceu um tio desconhecido com herança. É porque, naquela virada específica, uma família decidiu que não ia mais viver de ilusão de virada milagrosa. Decidiu fazer uma virada consciente. O Réveillon que enriquece não é o da praia lotada, do show caro, da foto perfeita. É aquele em que você olha para os próprios erros sem se chamar de lixo, mas também sem passar a mão na própria cabeça. É aquele em que você faz um pacto simples, mas firme, com as pessoas que importam, e decide: eu não vou repetir 2025 em 2026. Eu vou repetir só o que me aproxima da vida que eu quero. O que a história do João e da família dele te mostra na prática? Que não é o calendário que enriquece alguém, são as decisões que você toma quando ninguém está vendo. Que prosperidade não começa quando a dívida acaba, mas quando você assume que ela é sua e para de terceirizar culpa. Que a conversa mais rica da sua vida talvez não seja com um gerente de banco, mas com sua família, na mesa da cozinha, com um caderno aberto e coragem de falar a verdade. A vida pode ser dura, mas a mente treinada não quebra. Prosperidade não é milagre, é decisão, clareza e constância. E lembre, o lugar de onde você veio não manda no lugar onde você vai chegar. Se essa história falou com você, comenta aqui embaixo. Eu sou próspero, e veja sua vida mudar para melhor dia após dia e se inscreva, porque todos os dias tem uma história que treina sua mente para a riqueza verdadeira.